Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos considerar alguns detalhes que aparecem nos textos de divulgação científica, com os quais nós estamos trabalhando agora na nossa unidade 3 do livro de língua portuguesa, correto? Bem, eu preciso falar com vocês a respeito de 4 detalhes básicos que geralmente aparecem nos textos de divulgação científica. E é sobre isso que nós falaremos juntos agora. Bem, primeiro ponto importante que nós precisamos considerar são os tempos verbais que geralmente são utilizados em um texto de divulgação científica. Neles, nós vemos pelo menos 2 tempos verbais que são predominantes. O primeiro deles é o tempo verbal chamado presente do modo indicativo. Depois, nós temos um segundo, chamado presente, só que agora num modo verbal chamado subjuntivo. Bem, talvez você esteja se perguntando, professor, e o que significam esses modos verbais? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. O modo verbal, na realidade, não tem a ver com o tempo verbal. O modo verbal é a circunstância que aquela oração está utilizando. Por exemplo, quando nós dizemos que uma oração está no modo indicativo, significa que nós temos certeza ou precisão sobre aquela declaração que está sendo dada. Por exemplo, se eu disser, eu viajarei amanhã, eu tenho certeza de que isso vai acontecer, já está planejado. Então, eu digo que essa oração está no modo indicativo. Mas se eu disser, é provável que eu viaje amanhã, eu já não tenho mais tanta certeza, certo? Então, essa oração está expressa não mais no modo indicativo, mas sim no modo subjuntivo. Bom, como nós havíamos dito anteriormente, o modo verbal predominante nos textos de divulgação científica é o modo indicativo, e o tempo verbal predominante é o tempo presente. Mas talvez você se pergunte, professor, para que serve o presente do indicativo, afinal de contas? Bem, o presente do indicativo indica principalmente uma ação que está acontecendo agora, no exato momento em que nós estamos falando. E geralmente ele está narrando uma ação. Mas ele pode indicar também outras circunstâncias importantes, como, por exemplo, um hábito, ou seja, uma coisa que você costuma fazer desde o passado e que você traz para o presente. Por exemplo, se eu disser assim para vocês, eu preciso da sua ajuda neste momento. Nós estamos falando, basicamente, de uma ação que está acontecendo agora, enquanto estamos falando. Então, é o primeiro uso desse tempo verbal presente do modo indicativo. Agora, se eu disser, todos os dias eu como fruta com aveia no café da manhã. Quando eu digo todos os dias, não estou me referindo só ao dia de hoje. Estou falando, por exemplo, de um hábito que eu adquiri no passado, continuo tendo no presente e provavelmente levarei para o futuro. Então, o presente do indicativo também expressa hábitos. Agora, um terceiro aspecto importante que ele pode determinar para nós são verdades científicas de fatos. E é sobre esse aspecto que nós precisamos dar ênfase, ou precisamos dar mais importância. Ou seja, afinal de contas, professor, por que dentro dos textos de divulgação científica aparece o presente do indicativo? Bem, isso acontece porque, no geral, saberes científicos permanecem sem alteração. Os saberes científicos não se mutam, gente. Eles não são mutáveis. Não dá para mudar saberes científicos. Muito visto seja que eles estão amparados em evidências e dados científicos que são expressos em atos, ou melhor, em fatos. Então, já que as informações científicas não mudam, elas são expressas no modo presente do indicativo. É esse tempo verbal que é utilizado, correto? Então, primeira característica, o primeiro detalhe dos textos de divulgação científica: tempo verbal predominante, presente do modo indicativo. Ou seja, eu tenho certeza de que aquelas afirmações que são dadas refletem uma certeza, uma precisão a respeito do que está sendo dito, correto?
Segundo ponto importante, uso de comparações. Por que dentro dos textos de divulgação científica geralmente são feitas comparações? Bem, isso acontece por causa de um fator importante. A maioria de nós somos leigos. Nenhum de nós aqui, praticamente, é um cientista. Podemos ter interesse em assuntos científicos, mas ainda não somos cientistas. Então, os autores utilizam comparações com coisas básicas e com coisas simples do nosso cotidiano para fazer com que a gente entenda a demonstração científica que ele está querendo fazer. Por exemplo, no texto que nós lemos aí, da entrevista com aquele professor astrofísico da Universidade de São Paulo, ele diz que o buraco negro funciona como se a gente pegasse toda a massa do planeta Terra e conseguisse condensá-la numa esfera de 1 centímetro de Aion, que é uma medida importante, uma medida muito densa, correto? Então nós conseguimos entender ou ter uma dimensão a partir desse momento em que ele faz uma comparação. Como seria pegarmos toda a Terra e condensar dentro de uma esfera de 1 centímetro, correto? É basicamente isso que acontece dentro de um buraco negro. E nós só conseguimos entender porque o autor utilizou uma comparação. Terceiro, o uso de conectivos. Bem, o que são esses conectivos? É importante entender que dentro de um texto de divulgação científica, todos os fatos, todas as explicações que são dadas, não podem ficar soltas, largadas, como que voando. Elas precisam estar todas conectadas, como se fossem um link de um texto de internet. E para fazer isso, nós utilizamos os conectivos. Professor, quais são alguns exemplos de conectivos? Nós temos, por exemplo, desse modo, então, assim, pois, porque, por isso, portanto, contudo, entretanto, todavia. Todos esses conectivos dão um certo sentido às orações que estão sendo ditas. Alguns deles retomam o índice anterior, outros deles contrariam uma informação que foi dada anteriormente, outros deles explicam uma causa e consequência do que está acontecendo, mas todos eles são importantes dentro de um texto de divulgação científica, correto? Muito bem. Pessoal, um último fator importante diz respeito a palavras que estão na mesma família lexical. Ou seja, se o assunto está falando sobre ciência, as palavras indicam basicamente a mesma ordem. Se vocês observarem, o texto fala sobre espaço, gravidade, órbita, telescópio, planeta, índices de palavras que estão numa mesma família lexical, correto? Gente, esses 4 pontos é o que nós queríamos destacar e agora nós faremos uma atividade baseada neles. Agradeço muito pela sua atenção e até a nossa próxima oportunidade.